Olá, graça e paz. Daqui fala o vosso amigo Pastor Tony. Eu quero partilhar uma palavra aqui com os irmãos que se encontra aqui no livro de Números, capítulo de número 21, do versículo 4 até o versículo 9. E ao mesmo tempo quero fazer uma conexão com o que João escreve em João capítulo 3, versículo 14 e 15, usando as palavras de Jesus ditas a Nicodemos. Amado, a Bíblia nos mostra aqui em Números capítulo 21, verso 4 em diante, que o povo, depois de ter rodeado a terra de Edom, o povo ficou cansado. E por conta dessa canseira, o povo ficou impaciente, e essa impaciência fez com que o povo murmurasse contra Deus e contra Moisés. Por conta desta murmuração, a Bíblia diz no versículo 6 que Deus enviou serpentes ardentes que picaram o povo de tal maneira que muitos do povo de Israel morreram naquele dia por conta daquele pecado. Quando o povo se apercebe do pecado e do castigo que vinha da parte de Deus para eles, a Bíblia diz que o povo corre para Moisés, isto no versículo 7 do capítulo 21 de Números. O povo corre para Moisés e reconhece o seu pecado, confessa o pecado para Moisés e pedem para Moisés orar a Deus em favor do povo. A Bíblia diz que Moisés ora a Deus, mas Deus não retira as serpentes que estavam lá. As serpentes permaneceram naquele lugar, porém Deus trouxe um meio de escape para o povo. E qual foi o escape que Deus trouxe? A Bíblia diz que Deus orientou Moisés a levantar uma serpente, a fazer uma serpente ardente, a produzir uma obra de artifício e pendurasse essa serpente sobre uma haste. E seria que todo aquele que fosse mordido pela serpente ardente, olhando para a serpente levantada por Moisés, esse viveria e não morreria por conta do veneno mortal da serpente. E olhando para o que Jesus fala em João capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer que, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que conseguimos perceber aqui é que o que está acontecendo em Números capítulo 21 é a serpente que Moisés levanta, é uma tipologia daquilo que daquilo que Deus faria na cruz através de Jesus. Amado, aqui em Números o povo pecou e esse pecado trouxe consequências na vida do povo. Assim também toda a humanidade pecou. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se nós olharmos, o pecado traz a morte, o pecado mata, o pecado tem um veneno letal que é a morte. E por conta do pecado, nós estamos sujeitos, estamos suscetíveis à morte. Porém, através da crucificação de Jesus, nós encontramos livramento deste veneno mortal da serpente. Porém, queridos, eu quero trazer aqui duas lições práticas com base nesses textos que nós mencionamos. A primeira lição é que para nós sermos livres do veneno da serpente, nós precisamos primeiro reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa condição de pecador, confessar os nossos pecados e se arrepender. E é isso que o povo fez no versículo 7 de Número capítulo 21. O povo correu para Moisés e confessaram o pecado para Moisés, pediram para Moisés orar por eles a Deus. Essa atitude do povo mostra que o povo estava se arrependendo do seu pecado. A outra lição que nós podemos tirar daqui é que para sermos livres, nós precisamos não olhar para a serpente que Moisés levantou no deserto, mas olhar para Cristo, olhar para Jesus, olhar para Cristo, porque Ele é o meio da nossa salvação. Não há livramento do veneno da morte a não ser em Cristo Jesus. Não há como nós escaparmos da morte a não ser olhando para Cristo Jesus. Por isso, a Bíblia está dizendo em João capítulo 3, versículo 15, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Nele Jesus. É necessário olhar para Jesus, porque Jesus é o único que pode nos livrar do veneno da morte. Jesus é o único que venceu a morte na cruz e é através dele que nós encontramos salvação. Por
isso, nesta manhã, meu querido e amado irmão, eu quero dizer para você, duas formas você pode ser livre do veneno letal da morte. Primeiro, você precisa confessar os teus pecados, você precisa se arrepender. João vai dizer assim: se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, querido, confessa os teus pecados, reconheça a tua condição de pecador e com certeza Deus perdoa o teu pecado. Segundo, para você se livrar do veneno da morte, você precisa olhar para Jesus. Olhar para Cristo é o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Tal como Pedro vai dizer em Atos que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra no teu coração e